Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar nosso primeiro vídeo de revisão da matéria do cálculo 3 e vamos começar estudando os espaços Rn. Vocês lembram que em sala de aula nós começamos o nosso curso falando um pouco sobre esses espaços, falando da estrutura que eles têm, tanto do ponto de vista da álgebra linear, ou seja, das operações que podem ser feitas, quanto do ponto de vista métrico, com a distância, a norma e o produto escalar, que dão maneiras de medir ângulos e distâncias no Rn. Nessa aula, nesse vídeo, nós vamos começar falando sobre a estrutura de espaço vetorial, que vai permitir que a gente consiga descrever retas e planos no Rn. O curso de cálculo 3 é centrado no estudo das funções de Rn para Rm. Essas funções, claro, vão ser estudadas do ponto de vista do cálculo, ou seja, nós vamos tentar definir o que são as derivadas e que propriedades essas derivadas têm e como nós podemos aplicá-las para resolver problemas. No entanto, para que esse estudo seja feito de modo adequado, nós precisamos saber as propriedades que esses espaços têm, os espaços que vão servir como domínio e contradomínio das funções que nós vamos estudar. Então esse é o objetivo do curso, estudar essas funções, claro, do ponto de vista da derivabilidade, as propriedades da derivada. Bom, casos especiais importantes desse tipo de função: o caso em que o m é igual a 1 ou o caso em que o n é igual a 1. Quando o m é igual a 1, nós chamamos as funções de funções reais. Quando o n é igual a 1, nós chamamos de curvas. Nós vamos estudar esses tipos especiais de funções mais adiante. Em particular, nós vamos ver que é possível reduzir o caso geral, o caso em que a função é de Rn para Rm, a esse tipo de caso particular aqui. Então essas funções vão ser bastante importantes aqui no nosso curso. Nesse vídeo nós vamos estudar a estrutura do espaço Rn, como eu já disse antes, né? A estrutura do ponto de vista da álgebra, que tipo de operações nós podemos definir no Rn. Então vamos considerar primeiro o que é o Rn. O Rn é um conjunto, a princípio só um conjunto de listas ordenadas. Em alguns livros nós encontramos o nome enupla. Eu não gosto muito desse nome, eu prefiro chamar de lista ordenada, onde cada entrada dessa lista, cada um desses x, o x1 até o xn, são números reais. Esses x1 até xn nós chamamos de coordenadas dessa lista ordenada. No caso em que n é igual a 2, ou no caso em que n é igual a 3, nós temos nomes especiais. Nós chamamos a lista ordenada, no caso n igual a 2, de par ordenado. Então no R2, o R2 a princípio é um conjunto de pares ordenados, e no R3 as listas ordenadas são chamadas de trios ordenados. Esses dois casos são importantes porque o R2 pode ser identificado com o plano cartesiano, e o R3 com o espaço euclidiano, nosso espaço ambiente. A notação XY e a notação XYZ também são usadas nesses casos particulares. Bom, como nós queremos definir e estudar retas e planos no Rn, nós precisamos colocar nesse conjunto uma certa estrutura. Ou seja, nós precisamos dizer como é possível somar duas listas ordenadas, e como é possível multiplicar uma lista ordenada por um alfa, um número real. Se nós temos duas listas, x e y, a lista x mais y é aquela que eu obtenho somando as coordenadas respectivas das duas listas x e y. E a lista
alfa x é aquela que eu obtenho a partir da lista x e do número alfa, multiplicando o número alfa por cada coordenada. Então a soma é dada coordenada a coordenada e a multiplicação por escalar também, coordenada a coordenada. Essas duas operações elas vão permitir que a gente entenda ou veja os elementos de Rn como pontos ou também como vetores. O elemento de Rn, um x, que é uma lista ordenada desse tipo, né, aqui, ele pode ser identificado como ponto do espaço Rn. Se o n é igual a 2 ou o n é igual a 3, nós temos uma intuição geométrica sobre esse espaço, porque nós já estudamos isso na geometria. No caso geral, nós não temos mais a intuição geométrica, mas podemos fazer geometria ainda. Claro que os casos n igual a 2 e n igual a 3 vão ser os mais importantes aqui, né? Mas nada impede que nós possamos fazer geometria em espaços de dimensão maior. A diferença entre dois elementos de Rn é simplesmente a soma de x com y multiplicado pelo número menos 1, certo? Ou seja, vai ser a diferença entre as coordenadas. Veja que a diferença não é então uma operação nova, porque ela pode ser obtida a partir das duas operações anteriores, da adição e da multiplicação por número. Então não há necessidade de definir uma nova operação, uma operação diferença. Ela pode ser escrita em função das outras duas. Essa diferença ela pode ser interpretada como um vetor, como uma seta que vai do ponto y até o ponto x. Ou seja, seta no sentido de segmento orientado mesmo. Mesmo que nós estejamos no Rn, a figura que aparece é uma figura de dimensão 1, uma figura retilínea, um pedaço de uma reta. E ela tem uma orientação porque ela parte de um ponto e vai até outro. Essa diferença ela pode ser invertida. Se você considerar a diferença y menos x, ou seja, as coordenadas são as coordenadas do vetor x menos y multiplicadas por menos 1, o vetor que vai ser obtido vai ser o vetor que vai do ponto x ao ponto y, ou seja, o vetor oposto ao vetor x menos y. Aí nós vamos considerar um paralelogramo. Esse paralelogramo, veja que ele não precisa estar no plano. Nós desenhamos aqui no plano, mas na verdade ele está no Rn, tá? Mas a geometria é a mesma. Você tem os 4 pontos com as coordenadas, os 4 vértices do paralelogramo, e aqui digamos que um dos lados, o lado AB, seja identificado com o vetor V. O vetor V é o vetor que vai do ponto A até o ponto B. E o lado BC pode ser identificado com o vetor que vai do ponto B até o ponto C. Muito bem. Então, pelo que nós vimos antes, o vetor V é o ponto B menos o ponto A, e ele também é o ponto C menos o ponto D, porque os vetores têm a propriedade de não guardarem posição. Então, os dois vetores são iguais se eles têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo tamanho. O W também é o mesmo aqui, quer dizer, o BC e o AD eles correspondem ao mesmo vetor W. Por isso que o D menos A é igual ao C menos B. Veja que há uma coisa bem interessante aqui, porque essa diferença, quer dizer, o B menos A ser igual ao C menos D, é equivalente a D menos A ser igual a C menos B. É só uma questão de algebrismo. Você pega o menos D e passa para o primeiro membro, e o B passa para o segundo membro, você vai obter a outra igualdade. Essas duas igualdades, na verdade, são equivalentes. Do ponto de vista geométrico, isso significa que se você tiver um quadrilátero e nesse quadrilátero
dois dos seus lados opostos têm o mesmo tamanho e a mesma direção, então os outros dois também vão ter. Ou seja, um paralelogramo ele é caracterizado por essa propriedade, que dois dos seus lados opostos têm a mesma direção, são paralelos e têm o mesmo tamanho. Então isso significa que se dois deles tiverem essa propriedade, os outros dois também vão ter. Bom, suponha que nós tenhamos V e W, os dois vetores da figura anterior, né? Então V e o W, o V é o B menos A, o W é o C menos B. Se nós somarmos os dois, o B e o menos B vão ser cancelados, então nós vamos obter o vetor C menos A, que é exatamente o vetor que sai do ponto A e chega no ponto C. Isso é aquela famosa regra do paralelogramo. A diagonal do paralelogramo vai corresponder à soma dos dois vetores, ou daquela outra maneira você coloca a origem de um vetor na extremidade do outro e no final a soma dos vetores vai ser o vetor que parte da origem do primeiro e chega na extremidade do segundo. A razão pela qual isso é válido é que você pode cancelar esse B com esse menos B aqui. Então você vai ter C menos A como resultado da soma. E veja que isso vale no Rn, não só no R2. A operação de adição tem uma série de propriedades, como associatividade, comutatividade, existência de elemento neutro, e todas elas podem ser obtidas a partir da definição que nós demos aqui para a adição de vetores. Mas eu não vou colocar essas propriedades aqui. Vamos ver agora qual o significado geométrico da multiplicação de um vetor em Rn por um número. O vetor alfa v tem a mesma direção que o vetor v. Claro que se o alfa for zero, ele não vai ter direção nenhuma, porque ele vai ser o vetor nulo. Caso contrário, se o alfa for maior do que zero, então alfa v, além de ter a mesma direção, tem também o mesmo sentido que v. Se alfa for menor do que zero, alfa v tem sentido contrário ao de v. O tamanho de alfa v é o valor absoluto de alfa multiplicado pelo tamanho de v. Então, a multiplicação de um vetor por um número modifica possivelmente o seu sentido e o seu tamanho, mas não a sua direção. Dependendo do sinal do número, o sentido pode ser mantido ou invertido. E o tamanho vai depender da magnitude do alfa, ou seja, do valor absoluto do alfa. Aqui nós temos alguns exemplos. Se o vetor v é esse aqui dado nessa figurinha, né? O 2v vai ter o dobro do tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido. Menos 1v vai ter o mesmo tamanho, a mesma direção e sentido contrário. E o menos 3/2v vai ter a mesma direção, sentido contrário, e vai ser, o tamanho dele vai ser 1 vez e meia o tamanho do vetor original. Bom, uma combinação linear é uma expressão desse tipo. Se você tem m vetores em Rn e você tem m números em R, a expressão α1 V1 mais α2 V2, etc., até αm Vm é chamada combinação linear desses vetores. Isso é matéria da álgebra linear. Sim, mas nós estamos fazendo uma revisão aqui e essa ideia de combinação linear ela é suficientemente importante para que nós coloquemos aqui na nossa revisão. Até porque alguns de vocês ainda não fizeram ou estão fazendo agora a álgebra linear, porque ela não é pré-requisito para essa disciplina, pelo menos no curso da física, que é o curso onde eu estou dando essa disciplina agora. Muito bem, o que significa isso, né? Nós estamos interessados aqui no conjunto dessas combinações lineares. Por quê? Porque o nosso intuito é estudar isso aí de um ponto de vista geométrico. Ou seja, nós queremos descrever retas e planos. Nós vamos fazer isso nesse vídeo
no R3 apenas. Mas é possível estender isso para o Rn, para um n qualquer, um n, claro, maior ou igual a 3. Por que não n igual a 2? Porque em dimensão 2 você tem a noção de reta, mas a noção de plano vai ser o plano inteiro. Quer dizer, você não tem um plano dentro do R2, o R2 já é um plano. Mas no R3 não, você pode ter retas e planos no R3, mas você pode ter retas e planos no R4, no R5, etc. Tá? Então o que a gente quer aqui é estudar combinações lineares para ter condições de descrever retas e planos. Por isso que a gente está interessado no conjunto dessas combinações lineares. Como a gente vai ver mais na frente, um plano vai ser um conjunto de combinações lineares, uma reta também vai ser um tipo de conjunto de combinações lineares e que podem estar transladados de certa forma. Bom, essa notação, que não é uma notação muito comum, e eu não tinha usado isso aqui em sala de aula, mas para evitar confusão eu vou colocar uma coisa bem específica aqui. Esse conjunto GER de V1 até Vm é o conjunto dessas combinações. Por que essas letrinhas, né, GER? Vem do verbo gerar, porque na álgebra linear nós chamamos esse conjunto de subespaço gerado pelos vetores V1 até Vm. Claro que aqui a gente não vai estudar essa noção sob o ponto de vista da álgebra linear. Então nós não vamos ficar falando aqui em subespaços lineares, subespaços vetoriais e em subespaços gerados. Mas essa notação vem, essa palavrinha, essas letrinhas GER, vem daí. Como é que a gente lê isso aqui? É o conjunto das combinações lineares de V1 até Vm. Se você quiser usar a nomenclatura da álgebra linear, você pode dizer que é o subespaço gerado pelos vetores V1 até Vm. O que interessa para a gente são os casos particulares. Por exemplo, quando m é igual a 1, o subespaço gerado por um vetor apenas é só o conjunto dos múltiplos desse vetor. Bom, mas a combinação linear não é uma soma desse tipo? Sim, mas se você tem uma soma com apenas uma parcela, você na verdade não tem uma soma, você tem apenas o alfa V1. Aí você pode dizer, mas isso não é combinação linear. O m pode ser igual a 1. Se o m for igual a 1 nessa expressão aqui de cima, isso vai ser exatamente isso que está aqui embaixo. Quer dizer, o conjunto das combinações lineares de um vetor apenas é o conjunto dos múltiplos desse vetor. O aspecto disso é o que? Você vai ter todos os vetores que têm a mesma direção do V1. E também o vetor nulo, que é quando o alfa for zero. Certo? Dá para perceber que isso tem uma configuração de reta. Se você imaginar as setinhas que correspondem aos vetores e imaginar que são retinhas que começam na origem e terminam em algum ponto, então o conjunto desses pontos pode ser interpretado como uma reta no Rn. No caso em que nós tivermos dois vetores, esse conjunto vai ser um plano no Rn. Vamos elaborar um pouco mais essas ideias, vendo quais são os possíveis casos. Exatamente, a interpretação geométrica desse conjunto depende do vetor V. Quando o vetor V é zero, então os múltiplos de zero vão continuar sendo o vetor nulo. E nesse caso, só nesse caso, esse conjunto vai ser formado por um único ponto, que é a origem. Se ele for diferente de zero, o conjunto dos múltiplos escalares de V vai ser uma reta que passa pela origem. E o vetor V vai ser o vetor diretor dessa reta, ou seja, o vetor que determina a direção da reta. Então a reta que tem a direção do vetor V e passa pela origem. Algo mais ou menos assim. Se nós temos dois vetores e queremos saber qual a interpretação geométrica do subespaço gerado por esses dois,
nós também temos que considerar alguns casos. No caso em que os dois vetores são nulos, as combinações lineares vão ser todas iguais a zero e de novo ele vai ser um ponto, a origem. No caso em que um deles é zero e o outro é diferente de zero, a situação se degenera e acaba virando algo semelhante ao caso anterior. Então esse conjunto de combinações lineares dos dois vetores vai ser, na verdade, o conjunto dos múltiplos daquele que não é zero, do vetor, dentre os dois, o vetor que não é zero. E de novo vai ser uma reta. Se nós temos dois vetores e uma combinação linear só é o vetor nulo quando os escalares alfa e beta são iguais a zero, então nós dizemos que esses dois vetores são linearmente independentes. Nesse caso, a interpretação geométrica é de que eles não são nulos e têm direções diferentes. Então você tem dois vetores apontando em direções diferentes. E aí, nesse caso, a figura que vai aparecer vai ser um plano que passa pela origem. Vamos tentar entender a situação aqui. Essa situação em que o V e o W são linearmente independentes. Que geometricamente significa dizer isso que a gente acabou de falar. Quer dizer que eles são diferentes de zero e têm direções diferentes. A figura que aparece é essa. Nós temos aí o vetor V, o vetor W, que estão em preto na figura. E eles estão partindo aí da origem, que está simbolizada aí por esse número 0 em negrito. Digamos que nós tenhamos um ponto P no plano que contém a origem, que passa pela origem, e que contém esses dois vetores, o V e o W. Se nós considerarmos o vetor que sai da origem e vai até esse ponto P, esse vetor ele pode ser escrito como uma combinação linear do V e do W. De que forma? Nós consideramos as projeções do vetor 0P, o vetor que sai da origem e vai até o ponto P, sobre as retas que passam pelo vetor V e pelo vetor W, ou seja, as projeções nas direções dos dois vetores, que estão representadas aí na figura em vermelho. Então, como esses dois vetores que estão em vermelho têm a mesma direção do V e do W, existem números alfa e beta que, quando multiplicados pelo V e pelo W, vão dar origem respectivamente ao alfa V e ao beta W. E a soma desses dois vetores, alfa V e beta W, vai ser exatamente o vetor que parte da origem e vai até o ponto P. Dessa forma, um ponto que pertence ao subespaço gerado pelo V e pelo W, ele pode ser escrito como combinação linear do V e do W. Note que aqui nós estamos fazendo aquela identificação que é canônica, né? A identificação entre um ponto pertencente a um plano e o vetor que vai dar origem até esse ponto. Então aqui, quando eu falo um ponto pertencente a esse conjunto, na verdade eu estou interpretando isso como o vetor que vai dar origem até esse ponto P. Bom, agora vamos usar essas informações que nós coletamos para obter descrições das retas e dos planos em R3. Note que nós vamos escolher R3 por uma questão de simplicidade, mas o mesmo que nós vamos fazer aqui pode ser feito para um Rn qualquer. Vamos começar com uma ideia geométrica, né? Um pouco de geometria. Dois pontos distintos determinam uma única reta. Isso é um postulado lá dos elementos de Euclides. Então, digamos que nós tenhamos aí dois pontos A e B com as coordenadas, e eles estão no R3, e eles vão determinar uma reta. Como eles são diferentes um do outro, o vetor que é determinado pela diferença, ele vai ser diferente de zero. Claro, né? Porque se esse vetor fosse nulo, o A e o B seriam iguais. Então, o conjunto dos múltiplos escalares, quer dizer, o GR de V, como nós vimos antes, é a reta que passa pela origem e tem vetor diretor V.
esse t é um número real arbitrário, quer dizer, o t vai variar nos reais. À medida que o t varia, eu vou obtendo múltiplos escalares do v, e esses múltiplos escalares do v vão determinar os pontos da reta. Só que a reta que nós estamos considerando é uma reta que não necessariamente passa pela origem, né? Ela passa pelo ponto A e pelo ponto B. Então a reta determinada pelo A e pelo B é a reta que passa por A e tem vetor diretor V. Ou seja, ela é uma translação dessa reta inicial que passa pela origem até que você faça com que essa reta transladada passe por um dos dois pontos, ou pelo A ou pelo B, tanto faz. Aqui nós escolhemos o A e nós estamos representando esse conjunto por A mais GR de V, que significa que eu vou pegar as coordenadas do A e somar com as coordenadas do TV. Tá? A situação é essa aqui. Você tem uma reta que passa pela origem. A origem está representada aí pelo número 0, em negrito. E você tem a outra reta que passa pelo A e pelo B. Essas duas retas são paralelas, né? E a reta que nós queremos determinar é essa reta que passa pelo A e pelo B. Ela é uma reta que passa por um desses dois pontos, pelo A, por exemplo, e tem vetor diretor V. Tá? Como escrever as equações paramétricas dessa reta, né? O que são equações paramétricas? O x, o y e o z são coordenadas de um ponto qualquer dessa reta. Então essas três coordenadas do ponto P, elas vão depender de um parâmetro. Esse parâmetro vai ser exatamente o t, esse t que está livre aí para variar nos reais. À medida que o t for variando, eu vou obtendo os diferentes pontos da reta. Quando o t percorre os reais, o ponto P percorre a reta inteira. Então, como é que a gente escreve isso explicitamente? Se o ponto A tem coordenadas A1, A2, A3, o ponto B tem coordenadas B1, B2, B3, então o x, na verdade, é uma função de t, ele depende de t e é dado dessa forma, A1 mais t vezes B1 menos A1. B1 menos A1 é a primeira coordenada do vetor V. Tá? A mesma coisa para o y e para o z. Eles são determinados da mesma maneira, claro, com as coordenadas respectivas. Esse t é que é o mesmo nas três coordenadas, porque as três coordenadas dependem de um único parâmetro. Por isso que é uma reta. A reta tem, digamos, dimensão 1. A dimensão pode ser entendida como a quantidade de parâmetros que você precisa para descrever uma superfície, e no caso aí uma curva, né? Para descrever em geral a gente chama isso de variedade, uma variedade linear. Então vamos a um exemplo. Determine as equações paramétricas da reta que passa pelos pontos A e B com essas coordenadas que estão aí. O A tem coordenadas 1, 2, 3, o B tem coordenadas menos 1, 1, 2. O primeiro passo é determinar o vetor diretor dessa reta. Nós vamos pegar B menos A, então as coordenadas do B menos as coordenadas do A, e vamos obter menos 2, menos 1, menos 1. Essas são as coordenadas do vetor diretor. Essas coordenadas são exatamente os coeficientes que vão multiplicar o t em cada uma das equações paramétricas. Essas que aparecem em cima aqui nessa expressão geral. O B1 menos A1 vai ser menos 2, o B2 menos A2 vai ser menos 1, e o B3 menos A3 vai ser menos 1 também. Então a equação toma esse formato aí. Esse 1, 2 e 3 que estão livres aí são as coordenadas do A, do ponto A. Mas se eu escolher o ponto B? Bom, se você escolher o ponto B vai dar a mesma coisa. Você vai ter outro ponto de referência, mas à medida em que você faz o t variar em todo o conjunto dos reais, você vai obter exatamente o mesmo conjunto de pontos. Embora para o mesmo valor de t, o ponto em uma parametrização seja diferente do ponto em outra. Bom, essa é a reta da qual nós obtivemos as equações paramétricas. Como é que nós chegamos a esse traçado aí? Nós usamos o programa GeoGebra
e introduzimos as equações paramétricas no GeoGebra. Ele desenha para a gente a reta. Obviamente isso é só um pedaço da reta, porque ela se estende indefinidamente nas duas direções, tá? Mas a gente consegue ter uma ideia da posição, né, que essa reta ocupa. Bom, vamos agora considerar a situação do plano, né? Como obter as equações paramétricas de um plano. Primeiro, vamos recorrer um pouco à geometria euclidiana novamente. 3 pontos distintos e não colineares determinam um plano de modo único. Se esses pontos fossem colineares, eles determinariam uma infinidade de planos, porque eles determinariam uma reta, e essa reta, por ela, passa uma infinidade de planos. Mas eles sendo não colineares, eles determinam apenas um único plano. Então vamos considerar aí os três pontos A, B e C com as coordenadas. Supondo que eles não são colineares, os vetores determinados por pares de pontos, por exemplo, pelo B, pelo A e pelo C e pelo A, eles têm direções diferentes. Claro, se eles tivessem a mesma direção, os vetores V e W, se tivessem a mesma direção, os pontos A, B e C necessariamente teriam que ser colineares. Como eles não são, os vetores têm que ter direções diferentes. Isso significa que eles são linearmente independentes, que é a condição para que as combinações lineares gerem realmente um plano. Então você tem, digamos que você tem um ponto P no plano, o vetor P menos A vai poder ser escrito como uma combinação linear dos vetores V e W. E aí você vai ter essa informação aí, P menos A é igual a TV mais SW, onde T e S são números reais específicos, quer dizer, existem esses números, de tal modo que essa combinação seja exatamente o vetor P menos A. E aí as coordenadas do ponto P vão depender desses dois parâmetros. Note que agora, ao contrário do que aconteceu lá no caso da reta, cada uma das coordenadas depende de dois parâmetros e não mais só de um parâmetro. Os dois parâmetros aparecem porque nós temos aí dois vetores em direções diferentes. A situação é essa aí que está ilustrada abaixo. Você tem um ponto P, você considera o vetor que vai do ponto A até o ponto P. Esse vetor ele pode ser decomposto como uma soma desses dois vetorizinhos que estão em vermelho, e esse vetor que está em vermelho tem a mesma direção do vetor que vai do A até o B. O vetor que vai do A até o B é o vetor V. Eu multiplico esse vetor por algum escalar t até que ele se transforme no vetor TV, que é exatamente a projeção do vetor AP sobre a direção determinada pelo ponto A e pelo ponto B. A mesma coisa acontece com esse outro vetor vermelho, SW. O SW é obtido a partir do vetor W, que é um vetor que vai do A até o C, e aí eu multiplico por um escalar conveniente, obtenho esses dois vetores em vermelho e a soma dos dois vai ser o AP. Tá? E exatamente as equações que estão escritas aqui em cima, elas estão dizendo exatamente isso, quer dizer, as coordenadas do P vão ser obtidas de que forma? Vão ser as coordenadas do A, o A1, A2, A3, mais a combinação linear dos dois vetores V e W, com escalares convenientes, com T e com S convenientes. Essas diferenças que aparecem multiplicando o T, elas são as coordenadas do V. As diferenças que aparecem multiplicando o S, elas são as coordenadas do W. E daí você tem uma equação muito parecida com a equação da reta, só que depende de dois parâmetros, né? Claro, porque agora a gente tem um plano e não mais uma reta. Vamos para o exemplo. Nós temos aí 3 pontos, as coordenadas dos pontos. Nós não sabemos ainda se eles são colineares ou não. Vamos determinar dois vetores. O vetor que vai do A até o B, é o vetor V. O vetor que vai do A até o C, o vetor W.
Esses dois vetores não têm coordenadas proporcionais, portanto eles têm direções diferentes. Quer dizer, como é que a gente verifica isso? Eu divido a primeira coordenada do W pela primeira coordenada do V. A primeira coordenada do W é 2, a primeira coordenada do V é 1. 2 dividido por 1 é 2. Isso significa que, se eles tivessem a mesma direção, as coordenadas teriam que ser proporcionais. Portanto, a segunda coordenada do W teria que ser também o dobro da segunda coordenada do V. Como a segunda coordenada do W é 3, a segunda coordenada do V é 2, a segunda coordenada do W não é o dobro da segunda coordenada do V. Então, as coordenadas não são proporcionais e os vetores não têm a mesma direção. E um ponto P, esse P era para ser maiúsculo, né? Mas é um ponto pertencente ao plano, ele satisfaz essa condição, quer dizer, ele é o A mais TV mais SW. Ou seja, eu vou pegar as coordenadas do A, que são 1, menos 1 e 2. Vou pegar as coordenadas do V, 1, 2 e menos 2 e multiplicar por T. As coordenadas do W, 2, 3 e 2 e multiplicar por S. E somar tudo, eu vou obter essas equações paramétricas desse plano. Bom, aqui nós temos uma representação novamente no GeoGebra do plano que nós obtivemos nesse último exemplo, tá? Esse é o plano determinado pelos 3 pontos A, B e C. Com isso chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Abraço.